Ok. Vamos para o nosso segundo tópico aqui então. Qual é esse segundo tópico nosso? Os números romanos e a transformação em números decimais. Bacana? Então vamos lá. Uma ideia é o seguinte: todo número natural pode ser escrito em formato romano, certo? Quais são os símbolos romanos que nós temos para o trabalho com os números naturais? Vamos organizar aqui. Deixa eu me organizar aqui, vou colocar uma coisinha um pouco diferente. Ok? Vamos lá. Quem são os nossos números romanos? Quem são os símbolos deles? Primeiro nós vamos lembrar aqui, ó, o I. Depois nós temos quem aqui? O V. Tá bom? Vamos lembrar. Isso aqui vocês têm que lembrar. O X. Quem mais? O L. O C, nós temos o D e temos também o M, ok? Esses são os símbolos básicos. Quais são os resultados deles, transformando eles aqui agora para os decimais? O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Essa é a transformação de um sistema de numeração para o outro. Bacana? O que é que vocês têm que lembrar aqui? Uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar. Por exemplo, vocês precisam pensar o seguinte: o I, olha só, eu vou destacar aqui, o I, o V, o C e o M podem se repetir até 3 vezes, tá certo? Então esses números que eu destaquei aqui podem se repetir até 3 vezes seguidinhos, consecutivos. Os outros não podem repetir nenhuma vez consecutivo, tá bom? Podem aparecer mais vezes no mesmo número, mas não seguidinho um do outro. Então vocês têm que ter em mente isso daí. Legal? Depois, outra coisa importante. Esses mesmos números que eu destaquei aqui, o I, o X, o C e o M, podem ser colocados à direita ou à esquerda de uma unidade maior ou menor do que eles, com a ideia de adicionar ou retirar. Como assim? Vou colocar aqui uma ideia. Se eu pego aqui, por exemplo, o X, o X, e aí eu coloco o I à direita, eu estou querendo dizer o quê? Que eu quero juntar o valor do X com o valor do I. Isso me geraria o quê? Me geraria o número 11, porque o X vale 10, o I vale 1, e 10 mais 1 então daria 11. Por outro lado, colocando aqui o 1 à esquerda do X, olha só, o I à esquerda do X, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Coloquei ele aqui à direita, não era a direita que eu queria, era a esquerda. Deixa eu apagar esse danadinho aqui. Olha só. Colocando aqui o X, o I à esquerda do X, eu vou ter aqui agora, ao invés de 11, eu vou ter aqui o valor 9, certo? Olha a diferença. Aqui eu tinha o I à direita do X. Então, se o I está à direita do X ou do V, ele vai adicionar, certo? Então, a gente soma, que no caso aqui seria o 10 mais 1. Mas se o I está à esquerda, ele vai tirar. Então, seria o 10 menos 1. Essa é a configuração que vocês devem lembrar. Então, o I pode tirar do V ou do X. Lembrando, olha só, uma das coisas aqui, o I retira de quem? O I retira do V e retira também de quem? Do X. Ou soma. O X, olha só, esse X retira ou soma de quem? Do L e do C, certo?
Mas eu não posso colocar um x aqui à esquerda do D e dizer que vai dar 490, porque não funciona. O x só pode retirar ou somar com o L ou com o C. E a mesma lógica, o C, ele vai adicionar ou retirar de quem? Do D e do M, certo? Somente esses três aqui, ó, o I, o X e o C é que retira ou adiciona, tá bom? Quando está à esquerda ou à direita de um número, dos dois próximos números que vêm após eles. Vamos transformar isso aqui em prática então. Vamos lá. Como é que ficaria isso daqui na prática? Porque o que nos interessa aqui nesse caso é saber transformar números naturais em romanos e romanos em naturais, tá bom? E resolver alguma coisa. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que a gente queira, por exemplo, fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui o número 1234, por exemplo. Qual é uma maneira bem bacana de vocês transformarem esse número em romanos? Vou fazer o seguinte. O jeito que eu acho mais legal de fazer seria decompor esse número natural aqui. Vocês vão decompor ele e a partir da decomposição vocês constroem os números romanos naturalmente. Como é que é a decomposição do número romano, do número decimal 1234? Seria o quê? 1000 mais 200 mais 30 mais 4. 1234. Aí agora vocês começam a construir parte por parte, como já está decomposto aqui. Vamos lá? Vamos escolher aqui uma coisinha legal. Então, quem é o 1000 em romanos? É o M. Pronto, então vou colocar assim. Mais, quem é o 200 em romanos? É 2 Cs, já que o C pode repetir junto. Então, tá aí, 2 Cs. Quem é o 30? O 30 são 3x, já que cada x vale 10 e o x pode repetir até 3 vezes. Quem é o 4? Opa, 4 não tem um símbolo só para ele. Mas eu tenho o V, que é bem pertinho de 4, então eu vou escrever o V, que é 5. Para o 5 virar 4, basta retirar 1. Então, colocaria aqui o I à esquerda. Agora é só juntar esses números aqui. Então, 1234 vai ser em romanos M, C, C, X, X, X e V. Pronto, olha aí que legal. Aqui está o número 1234 escrito em romanos. Legal? Então, esse segredo vocês vão levar para qualquer número decimal que vocês queiram transformar em romanos, tá bom? Não tem nenhum outro segredo, não tem dificuldade nenhuma. Vocês conseguem fazer isso aqui de modo bem tranquilo e de modo bem fácil. Bacana? Vamos ver aqui mais um. Por exemplo, vamos escrever aqui 46. Olha, suponha que vocês queiram escrever aqui o número 46 em romanos. Então, vamos lá, 46. Isso em decompondo ele, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 40 mais 6. Veja que a decomposição vai ajudar bastante vocês aqui. Agora eu vou pegar cada uma dessas partes da decomposição e transformar em romanos. Me ajuda aí então. Olha só. 40. Como é que eu faço 40? Aí eu vou pensar, eu tenho um número romano que é bem pertinho do 40, que é no caso o L. O L vale 50, certo? Então já tenho 50. Para transformar em 40, basta retirar 10. Como é que eu retiro 10 então? Colocando o X aqui à esquerda. Olha só, o X pode ficar à esquerda. Então X à esquerda de L quer dizer que é tirar do L o valor do X. Então é tirar dos 50 e tirar 10. Então aqui nós temos o 40. Agora o 6. Como é que eu faço o 6? Opa, quem é que está bem pertinho do 6? É o 5, que no caso é o V. Para virar o 6 é só pegar 1 e acrescentar ao 5. Mas em romanos, para acrescentar 1 é colocar ele à direita. Portanto, 46 é isso aqui. X, L, V, I. Ok? Pronto, ó, já está aí o nosso número 46 transformado em romanos. Bacana? O contrário também é a mesma ideia.
Tá bom? Já que, olha, transformar números decimais, números naturais em romanos é tranquilo desse modo, vocês façam a decomposição e aí depois vocês transformam ele na forma decomposta, que é muito mais tranquilo para vocês. Agora vamos tentar fazer o contrário aqui agora. Vamos tentar escrever o número em romanos para vocês transformarem em decimal. Muitas vezes o número romano não tem uma sequência de caracteres em romano, não tem número decimal para ele, não tem número natural para ele. Tá bom? Vocês devem muito pensar nisso. Mas no caso aqui vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui essa expressão, D, C, I, X, V, por exemplo. Olha, são símbolos romanos. Carece a gente saber se ele é um número natural ou não, tá bom? Como é que é um número natural? Ele começa sempre da direita para a esquerda, com unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Então, no número romano, vocês vão ter aqui nessa região da esquerda, olha só, nessa região aqui da esquerda, vocês vão ter sempre quem? Os símbolos que representam maior quantidade, como no caso 500, 100, 1000. E aqui na direita vocês vão ter sempre os símbolos que representam menor quantidade. Por quê? Porque é aqui na direita que estão as unidades, as dezenas, as centenas e assim por diante. Tá bom? Então, se nós fôssemos separar esse número aqui, por exemplo, olha só. Vamos pensar aqui como é que poderia ficar essa representação. Vejamos, aqui eu tenho 500, esse D já é 500, é na ordem das centenas. O C também é na ordem das centenas. Isso quer dizer que esses dois carinhas aqui juntos, olha, eles estão na ordem das centenas. Daria aqui no caso 600, né? Porque D é 500, mais um C que é 100, daria 600. Agora vamos pensar o seguinte, o I à esquerda de X, ele representa o que aqui no caso? Representa um 9. Olha só, deveria ter aqui centenas, aqui deveria ter dezenas agora, mas eu tenho um 9 aqui, tá? Então cadê as centenas? Não apareceram aqui. Cadê as dezenas? Não apareceu aqui, porque 9 já são unidades simples. E eu tenho aqui, por exemplo, logo em seguida, mais um 5, que também são unidades. Veja, eu tenho duas partes que representam unidades. Significa então o quê? Que tem alguma coisa errada aqui, certo? Então, nesse caso, eu digo o quê? Eu digo que essa representação aqui não é um número natural, certo? Não tem representação natural para ele. Embora use todos os símbolos dos romanos, mas tem alguma coisa aqui, olha, que atrapalha essa construção, tá bom? Esse conjuntinho bem aqui, ó. Esses três últimos símbolos estão atrapalhando, porque as duas partes simbolizam as unidades. Não pode ter tem que ter só uma parte para a unidade, assim como nos números naturais, certo? Então agora vamos pensar como corrigir isso daqui. Eu vou fazer assim. E vamos fazer uma correção aqui agora. Ao invés de tirar, eu vou tirar esse 5 daqui, olha, porque aí eu já vou ter o que eu preciso. Que eu tenho centenas aqui, aqui o próximo número, o próximo conjunto seria IX, que dá 9. Então esse número aqui agora sim já poderia ser um número natural, que seria o número 609. Olha aí, o 600 está aqui nas centenas, está aqui. As unidades estão aqui, que é 9, não ficou ninguém para representar as dezenas, então aqui tem 0 dezenas, certo? Vejamos aqui uma outra possibilidade. Vamos fazer aqui o número assim, ó. Olha aí.
Essa simbologia aqui fica tranquila. Por quê? Porque de propósito eu coloquei ela aqui bem organizadinha para vocês entenderem como a leitura legal fica beleza. Olha só. Vamos procurar aqui. Esses três últimos símbolos aqui são 3 Is. Então representa o 3. 3 é a unidade. Então as unidades estão completas. Esses próximos símbolos aqui, 2x. 2x são 20. Tá? Então 20 são dezenas. Então representa as dezenas aqui. Esses próximos aqui são 3 Cs seguidos. São da ordem das centenas. Então olha só, dá 300. Pronto, ó, unidade, dezena, centena e o próximo deveria ser o milhar, como realmente é. Então aqui eu tenho 1000. Tá? Então esse número aqui, ó, M, C, 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 X, X, I, é 1323. Pronto, olha, 1323. E aí está, então, respondido, transformado na verdade. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse tópico de Romanos, então, termina aqui, tá bom?